Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é dia do momento hipertexto. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você mais uma vez a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a deixar o seu like, a comentar, a compartilhar, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre a trindade apresentada na Bíblia. Também, com certeza, irá ajudar mais pessoas a compreenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, quarta-feira é dia no momento hipertexto, ou seja, hoje é aquele dia que nós temos textos que relacionam com o texto ou com o tema principal da semana, e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é esse negócio de rede semântica? Acabei de chegar, não entendi muito bem esse conceito. Então calma, meu jovem, calma, minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave. E partindo desta palavra-chave, nós fazemos algumas associações com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave dessa semana é a palavra trindade. E aí, o que você pensa? O que vem na sua cabeça quando você olha para a palavra trindade? Então, faz o seguinte, posta lá no seu Instagram e me marca, @Ismael_Nunes, que está aparecendo aqui embaixo. E também coloca aqui nos comentários do YouTube, porque além de você estar auxiliando aquelas pessoas que não entenderam muito bem o conceito da rede semântica, você também vai estar propagando a mensagem de Deus a cada nação, língua, tribo e povo. Eu tinha conversado com vocês nessa semana que nós iríamos tentar entender melhor um pouco mais sobre a Trindade. Nós já vimos alguns aspectos ali na lição de domingo, na lição de segunda, na lição de terça. E hoje, quarta-feira, eu quero pegar alguns textos que vão nos auxiliar ainda mais a entendermos a Trindade, a entendermos a pessoalidade de cada pessoa da Trindade e como eles formam um único ser. Primeiramente, eu quero falar sobre a unicidade de Deus. E o texto mais claro, mais fácil que vem à mente é Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Aquele verso muito conhecido que vai dizer o seguinte, escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então perceba que aqui, nesse momento da Shema, da declaração, é dito de forma clara que Deus é o único Senhor. O nosso Deus, ele é único. Ou seja, aqui já reforça aquela ideia que eu falei para vocês, que nós não adoramos três deuses, que as três pessoas da Trindade formam um único Deus. Aí nós podemos pensar em que momento que esta Trindade ela é apresentada. Nós poderíamos pegar, como nós já citamos, Gênesis capítulo 1, verso 26. Porém, eu quero falar com vocês aqui sobre Mateus capítulo 3, do verso 16 do verso 17, que é o momento do batismo de Cristo Jesus, e ali nós temos as três pessoas da Trindade sendo claramente apresentadas. E aqui o texto diz assim, depois de batizado, Jesus logo saiu da água. Eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Perceba que aqui nós temos claramente as três pessoas. Nós temos Jesus, o Filho, sendo batizado. Nós temos o Espírito Santo descendo como pomba sobre Cristo. E nós temos Deus o Pai falando, eis o meu Filho amado em quem me agrado. Ou seja, o Deus triuno, ele é apresentado ali. Nós também poderíamos olhar para a grande comissão de Mateus 28, que quando Jesus fala, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez um reforço da Trindade sendo apresentada. E sobre a divindade de Jesus, que texto nós podemos pegar para apresentar a divindade de Jesus? O mais claro, o mais fácil, o mais óbvio é João capítulo 1. João capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3 e verso 14 vai apresentar claramente esta divindade de Cristo Jesus. E o texto vai dizer o seguinte, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito
no Pai. Então aqui nós percebemos a divindade de Cristo Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Cristo estava no princípio e ele era o próprio Deus. E ele estava, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada teria sido existido. E aí nós vamos lá no verso 14, nós vimos que este Verbo se fez carne e veio a esta terra. Habitou, nós podemos pegar ali no grego, tabernaculou, tendo a relação ali com o santuário, de habitar, de fazer a sua morada na terra. Então isso é muito interessante. Então nós vimos até agora que Deuteronômio 6:4 apresenta a unicidade de Deus, que Deus é o único Deus. Nós vimos o Deus triuno sendo apresentado lá em Mateus 3:16 e 17, no batismo de Cristo Jesus. E nós acabamos de ver sobre a divindade de Jesus. E agora, a respeito da divindade e personalidade do Espírito Santo, eu quero ler para vocês aqui Mateus capítulo 12, verso 31 e verso 32. Aqui Jesus fala o seguinte, ó: por isso, digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então, perceba que Jesus está falando claramente, ó, eu e o Espírito Santo somos um, mas cada um é uma pessoa diferente. Então aqui é muito claro isso. E aí nós vimos Jesus falando, ó, se você falar contra mim, blasfemar contra mim, não tá tudo certo. Tá tudo certo. Agora se você blasfemar contra o Espírito Santo, aí não tem salvação. Por quê? Como nós conversamos ontem, então aqui fica uma dica. Se você perdeu o comentário de ontem, tá um card aqui em cima para você assistir. Ontem nós falamos que o Espírito Santo, muitas vezes no Evangelho de João, é chamado do Espírito da Verdade. Ou seja, é o Espírito que conduz à verdade. Uma vez que você pecou, e se você não é conduzido à verdade através do Espírito Santo, você não vai pedir perdão, você vai blasfemar contra o Espírito, e você não vai alcançar a remissão dos seus pecados. Ou seja, nós estamos percebendo claramente que Deus o Pai é Deus, Deus o Filho é Deus, Deus o Espírito Santo é Deus, e que os três formam um único Deus. Espero que esses textos tenham te ajudado a entender um pouco mais sobre a Trindade, entender um pouco melhor a Trindade. Como eu disse lá no domingo, é muito difícil de forma racional nós explicarmos a Trindade. Mas a Bíblia, naquilo que ela é clara, ela nos auxilia a entendermos o que é óbvio, que são três pessoas distintas que formam um único Deus e que todas têm a sua divindade formando um único Deus, porque eles são têm a mesma matéria, a mesma essência, porém são pessoas distintas que formam um único Deus. E neste momento eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado Pai por mais um dia, obrigado Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de abrirmos a Tua Palavra, meu Pai, e de entendermos cada vez mais aquilo que o Senhor já tem apresentado na Tua Santa Palavra. Pai, pedimos que o Senhor continue trabalhando em nós, pois sabemos que é muito complexo entendermos o Senhor, mas na medida do possível e de acordo com a Tua revelação, podemos entender aspectos claros da divindade, meu Pai. Pedimos que cada vez que nós duvidarmos disso, que esses textos venham à nossa mente, para que fique claro que o Senhor é o nosso único Deus, formado por três pessoas distintas, mas continua sendo um único Deus. Nos perdoe, da mesma forma que perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like aqui embaixo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o conteúdo é de qualidade, que o conteúdo é de relevância e dessa forma ele recomenda para mais pessoas, assim como você pode recomendar
clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor. E também clica aqui, nessa playlist da lição dos jovens ou nessa playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!